Opa, e dando aí sequência, né, a nossa aula sobre mix de marketing, os 4 P's, já falamos de produto, já falamos de preço, e agora é hora da gente conhecer a praça. Quando nós falamos de praça, nós estamos relacionando aos canais, por onde eu vou vender o meu produto, qual é a cobertura, a abrangência, onde o meu produto estará disponível. Eu vou cobrir apenas o meu bairro, a minha cobertura, a minha cidade, o meu estado, o meu país, o meu continente. A minha cobertura, o meu produto vai ter uma cobertura mundial. Quais serão as variedades, né, de canais e de cobertura que nós teremos? Os locais onde eles serão vendidos. Quanto de estoque será necessário ter o meu produto em cada ponto de venda? Como que vai ser feito o transporte do meu produto? Então, quando eu estou falando de praça, eu estou escolhendo por onde, como, aonde, quantidades e também como que o meu produto vai chegar até o meu consumidor final. Então, isso é praça. Isso nós vamos descobrir ao longo dos próximos slides. Praças, canais, fabricantes versus consumidores finais. Qual é o caminho que os produtos vão percorrer até chegar ao meu consumidor final? Do momento que ele sai do meu fabricante até chegar ao meu consumidor final, eu tenho ali algumas etapas onde o meu produto ele vai passar. Esses são os canais de distribuição. Os intermediários. Os intermediários estão aí para realizar diversas funções. Eu preciso colocar intermediários entre o meu produto e o meu consumidor final, porque esses intermediários irão oferecer um apoio maior ao meu cliente final. Eu, como fabricante, nós, como fabricantes, nos concentramos em fabricar o melhor produto com a melhor matéria-prima, usando as melhores tecnologias, usando os melhores equipamentos, e eu deixo para os meus intermediários, para os meus atravessadores, fazerem a ligação com o meu cliente, com o cliente final. Então, num exemplo bastante claro aí, esses intermediários, eles realizam diversas funções. Eles fazem atendimento ao meu cliente, eles fazem as vendas ao meu cliente, eles prestam serviço de atendimento ao consumidor, eles dão suporte ao meu cliente, se houver algum problema com o meu produto, se houver alguma garantia, eu tenho uma rede que presta suporte ao meu cliente. Imagine você que adquiriu algum produto, seja ele um smartphone, um notebook, uma TV, uma geladeira, e dentro do prazo de garantia esse produto dá problema. Imagine você ter que procurar a fábrica para resolver o teu problema. Por isso tem as redes de assistência técnicas e autorizadas. Elas são representantes, elas estão intermediando a relação entre o fabricante e o consumidor final. Ela é um canal, ela é uma praça. Eu preciso de um atendimento para tirar uma dúvida. Eu ligo para a central de atendimento. E que muitas vezes a central de atendimento não tem nenhuma relação com o meu fabricante. Ela presta serviço para o fabricante e me atende quando eu tenho necessidade de prestar algum esclarecimento. Eu tenho pessoas de venda, eu tenho empresas especializadas em vender o meu produto. O produto que você fabrica, o produto que você idealiza, talvez ele precisa ser vendido por uma outra pessoa. Tanto que a gente vê por aí muitos empreendedores ou muitas pessoas com vontade de empreender e que geralmente elas dizem: ah, eu gostaria de fazer, eu sei fazer, mas eu não quero vender. Essa pessoa, ela justamente precisa de um canal de distribuição. Ela precisa produzir, ela precisa colocar aquilo em prática e talvez ela precise da ajuda de algum amigo ou de algum conhecido para fazer essa venda. Seria um canal de distribuição do seu produto. Tudo bem? Então, ou seja, canais é todo o caminho que o meu produto leva
desde o fabricante até chegar ao meu consumidor finais. Operação local, quando a gente pensa em operação local, a operação local ela é muito limitada. Pensa, por exemplo, uma pessoa, uma empreendedora do nosso bairro. Ela está limitada à região ali onde ela está. Se ela tem ajuda, ou se eu tenho intermediários existentes, que esses intermediários também são limitados, e sejam eles representantes de vendas, seja atacadistas, varejistas, transportadoras, armazéns, todos esses são canais de distribuição. Eu preciso pensar que, se eu estou produzindo aqui, o meu local ele é limitado. Eu preciso, então, para aumentar esse meu local e tirar um pouco dessa minha limitação, eu preciso pensar em parceiros, eu preciso pensar em intermediários entre mim, entre nós e o nosso consumidor final, mas eu tenho que lembrar que esses também são limitados. Porque eles são limitados em suas regiões e em suas atuações. Que tipo de intermediário eu preciso? Será que eu preciso de representante de vendas? Será que eu preciso colocar o meu produto dentro de atacadistas? Será que eu preciso colocar o meu produto dentro de uma rede varejista? Será que eu preciso de uma transportadora para levar o meu produto para um outro bairro, para uma outra cidade, para um outro estado? Ou até mesmo para um outro país? Será que eu vou precisar de armazéns em um outro estado ou em outro país para colocar o estoque do meu produto e de lá fazer uma distribuição? Então, quando eu penso nos meus canais, eu preciso pensar no caminho que o meu produto vai levar ou vai caminhar até chegar na mão do meu consumidor final. Quando nós olhamos para essas praças, eu preciso pensar porque existem praças diferentes, existem locais diferentes. E em cada um desses locais eu preciso pensar qual é o meu intermediário ideal. Vamos imaginar uma pequena cidade ou uma cidade média. Vamos pensar na cidade média do interior do nosso estado. Eu posso, de repente, nessa cidade média, procurar diretamente as redes varejistas. Às vezes nós vamos numa cidade de tamanho médio e quem domina o varejo naquela cidade são umas redes de supermercado, às vezes, que só tem ali naquela região. Então, em cidades menores ou médias, eu preciso, talvez, procurar diretamente essas redes varejistas. Se é um mercado maior, se eu estou aqui na região sudeste e eu, de repente, quero atingir com meus produtos a região norte e a região nordeste, eu posso procurar distribuidores. E esses distribuidores lá nessa região norte, na região nordeste, que conhece a região, que tem contato com a rede varejista da região, vai fazer a ponte entre essa rede varejista. Se eu estou em uma área rural ou em pequenas cidades, eu procuro aqueles armazéns locais. Às vezes, esses armazéns são pequenos locais onde vende de tudo. Dentro ali, eu vou colocar o meu produto dentro daquele armazém para conseguir fazer com que o meu produto esteja à disposição do meu consumidor final. Já em áreas urbanas, dependendo do meu produto, eu preciso de todos eles. Eu preciso da rede varejista, eu preciso de distribuidores, eu preciso buscar armazéns nos diferentes pontos da nossa cidade e, dependendo do produto, eu preciso de comerciantes especializados. Dependendo do tipo de produto que você precisa em uma grande cidade, em uma grande área urbana, você vai para uma região que é especialista naquele tipo de comércio, naquele tipo de produto. Seja um produto eletrônico, você tem um local só para eletrônicos. Se é roupa, você tem um local só para roupas. Se é produtos de festas, você tem um local, você tem áreas onde você tem comércios especializados. E muitas vezes, como que você coloca o seu produto nesses comerciantes especializados? Muitas vezes é através de distribuidores, muitas vezes através de redes atacadistas, para que você atinja esses comerciantes. Então, eu preciso pensar em praça como que eu vou disponibilizar o meu produto para todos os meus clientes, lembrando em segmentação diferente, lembrando também que eu preciso pensar no público-alvo.
quem é meu público-alvo, ou quem são meus públicos-alvos, a que segmento eles pertencem, como que eu vou atingir um segmento, como que eu vou atingir o outro segmento. Por isso eu preciso estar atento ao terceiro P do mix de marketing, praça. Já falamos de produto, já falamos de preço, estamos agora falando de praça. E aí, pessoal, tem alguns tipos de praça. O primeiro tipo de praça, e que pode acontecer, e isso não é muito comum, é o canal zero. Como assim canal zero de distribuição? É quando a empresa já tem um contato direto ou semidireto com o seu consumidor final. Nós temos aí duas empresas de catálogos que têm as suas representantes e que fazem a comercialização de porta em porta, canal zero. Nós temos ali o print de uma tela de um canal de TV que vende diretamente ao consumidor final, canal zero. Nós temos ali uma empresa de tecnologia, uma das únicas, que eu entro no site da empresa e compro direto da empresa, direto do fabricante, canal zero. Nós temos ali um grande portal de moda que vende direto para o seu consumidor final. Então eu tenho canal zero, é quando o fabricante tem um canal direto com o seu cliente. E aí talvez alguns de vocês dizem assim para mim, professor, hoje todas as empresas, todo mundo tem um canal direto. Será que tem? Será que muitas vezes você não compra alguma coisa, está pesquisando o preço na loja ou no site do seu fabricante, e em algum ponto está escrito lá, vendido e distribuído por, entregue por. Então, talvez existe ali um intermediário no meio, mas por conta daquela empresa ter aquele nome, aquele respeito no mercado, ele coloca ali, mas por trás quem faz toda a operação de venda e toda essa intermediação entre a fábrica e o consumidor final, tem um terceiro ali no meio, um intermediário ali no meio, digamos que meio oculto. Tranquilos? Um outro canal também, né, é um canal 1, onde eu tenho um único intermediário. Então eu tenho o canal 0, que é fabricante e consumidor final. Eu tenho o canal 1, que eu tenho um único intermediário. Um exemplo disso é montadora de veículos. Se eu quero adquirir um veículo 0 km, eu procuro uma concessionária daquela marca. A montadora vende o veículo para a concessionária ela me vende aquele produto. Nível único. Indústria e varejo. A indústria produz aí geladeiras, TVs, fogões e de repente, dependendo da rede varejista, ela compra direto da indústria. E isso é canal 1. Eu tenho também um canal 2, onde eu tenho 2 intermediários. Vamos pensar no mesmo mercado automobilístico. Só que agora eu não quero comprar um veículo novo, eu preciso de uma peça de reposição. Eu tenho o fabricante, que vende ao distribuidor, e o distribuidor faz com que essa peça chegue em todas as partes do Brasil para a rede varejista. E isso acontece muito também na área alimentícia. Tem muita indústria de alimento que fabrica, vende para uma rede distribuidora que é o atacado, e o atacado vende para a rede de varejo para depois chegar a nós consumidores finais. Existem também o canal 3, onde eu tenho 3 intermediários ou mais. Um exemplo desse canal 3 é o líquido preto. Esse aí, ó, que você está vendo, você sabe qual que é, tá bom? O líquido preto, ele é fabricado, ele é comercializado em todo o mundo através de licenças de operação. Eu tenho diversas empresas que são invasadoras do líquido preto. Elas invasam o líquido preto, fazem a sua distribuição, ou seja, até chegar a nós consumidores finais, passou por 3 intermediários. Então, nós estamos falando de canal, é como eu vou fazer para que o meu produto chegue
para que o meu produto chegue na mão do meu consumidor final. Eu preciso também lembrar que dentro desse processo da praça, que é o terceiro P do mix de marketing, eu preciso pensar que existe a reutilização de produtos e embalagens. Tem muitas embalagens que vão e que voltam. Um exemplo disso são os containers que transportam mercadorias pelos oceanos dentro dos navios. O container ele não vai para um país e fica lá, ele tem que ir e tem que voltar. De preferência cheio, mas se não, ele volta vazio. Tambores de produtos químicos. A gente vê por aí aqueles tambores de produtos químicos, seja em tambores plásticos ou tambores metálicos, eles são utilizados e reutilizados. Não só para produtos químicos, como também alguns produtos alimentícios que também são comercializados e transportados a granel dentro de tambores ou dentro de containers. Então, eu tenho a reutilização de produtos e embalagem. Isso é a praça reversa, ou seja, eu fazer com que isso retorne à origem, retorne ao fabricante. Dentro dessa praça reversa, eu tenho que pensar também na reciclagem. Quando o meu produto é um produto reciclado e ele precisa voltar para a indústria, qual é a praça da logística reversa? Como que isso acontece? Infelizmente, isso no nosso país não existe regra e não existe metodologias ou técnicas já colocadas em operação para que isso aconteça de forma sistemática. A gente poderia reduzir muito a quantidade de lixo no nosso país se tivéssemos uma política de reciclagem e de logística reversa eficiente, o que falta pelo poder público. E tem alguns produtos que precisam ter o descarte correto e a logística reversa ela é obrigatória. E aí eu cito dois exemplos. Bateria de automóveis. Se você já comprou uma bateria numa loja de automóveis, a sua bateria velha provavelmente ela deve ter ficado lá. Se você já comprou pneus novos para um veículo, os seus pneus velhos também devem ter ficado lá. A questão do pneu ela é muito rigorosa. Tanto que se eu comprar pneus novos, você comprar pneus novos, for na loja substituir, se você quiser trazer os pneus velhos embora, você precisa assinar um termo que você está retirando aqueles pneus velhos e que você está assumindo a responsabilidade de dar o descarte adequado para aquele pneu. Então, eu penso na praça, eu preciso pensar no meu produto chegando ao meu consumidor final e, se houver necessidade, trazer de volta esse produto para a indústria. Seja para uma possível substituição, seja para suprir uma garantia, seja num processo de reciclagem de resíduos, seja também para que haja o descarte adequado e correto daquele produto quando ele não for mais utilizado. Finalizando, eu tenho a praça também de serviços, porque dependendo do produto, ele simplesmente é um serviço. E eu preciso de uma praça para que ele seja executado. Nisso daí, nós temos aí as plataformas de educação, nós temos aí as bandeiras de cartões de crédito. As bandeiras de cartões de crédito é um produto. Eu preciso pensar isso como uma forma de serviço. É uma praça. A bandeira do cartão de crédito é uma praça. É uma maneira como o consumidor vai ter acesso ao pagamento, ao parcelamento, ao prazo. Eu preciso ver as plataformas de educação, eu preciso ver os serviços de streaming como praças de serviço. O Netflix, Spotify, o site do Mercado Livre é uma praça de serviço. OLX, entre outras tecnologias, entre outros serviços oferecidos hoje pela internet, nas redes sociais, eu preciso olhar também tudo isso como praça, porque essas empresas estão chegando até os seus clientes. E por onde elas estão indo? Por onde elas estão chegando? E você, o seu produto, o seu serviço, por onde você vai levar o seu produto, o seu serviço até as mãos do seu cliente?
como que o seu cliente, como que o seu consumidor vai adquirir o seu produto. Isso é praça.